Olá, aqui é o Matheus Santana e hoje você vai aprender a como ter um foco inabalável e não ser mais escravo das distrações, tendo como base os ensinamentos de Dandapani, que é um monge hindu que passou mais de 10 anos vivendo de forma severamente disciplinada em um monastério no Havaí. Olha só, uma pesquisa realizada em 2005 mostrou que interrupções e distrações constantes têm um efeito bastante negativo nas pessoas. Tanto que aqueles que eram constantemente distraídos por e-mails e chamadas de telefone, ou chamadas no WhatsApp que seja, tiveram uma queda de 10 pontos em seus QIs. Mas não é só isso. Os efeitos dessas distrações podem se equiparar aos mesmos de se perder uma noite inteira de sono. Para você ter ideia, em média, as pessoas são interrompidas a cada 8 minutos, ou seja, algo entre 7 e 8 vezes por hora. Isso significa que dentro de apenas 8 horas por dia, elas já foram interrompidas cerca de 60 vezes. A duração média de cada interrupção é de aproximadamente 5 minutos. Então, no fim das contas, são mais ou menos 5 horas de distração a cada 8 horas de trabalho. E aí, se a gente levar em consideração que nós precisamos de pelo menos 15 minutos para entrar num bom estado de concentração, isso quer dizer que, na prática, as pessoas quase nunca estão operando suas atividades de forma realmente concentrada. A maioria das pessoas checa o celular em média a cada 12 minutos enquanto está acordada. E ao adotar uma rotina como essa, de estar sempre conectado, não importando a hora e o lugar, a gente acaba criando o hábito de passar os olhos superficialmente nas coisas e de nunca dar nossa total atenção a nada. No curto prazo, até parece que dá para se adaptar às demandas de informação, mas no longo prazo, os hormônios do estresse, como a adrenalina e o cortisol, vão colocando o seu corpo num estado constante de alerta fisiológico. E isso acaba criando uma dependência química que só é aliviada quando você pega o celular e checa alguma coisa. A questão da distração é uma coisa tão séria que o autor do livro Trabalho Focado, que é um dos melhores livros sobre produtividade e concentração, diz que a habilidade de se livrar das distrações e executar atividades profissionais em um estado de concentração profunda, levando a capacidade cognitiva ao limite, é considerada um verdadeiro superpoder no século XXI. Mas segundo o monge Dandapani, as pessoas não conseguem se concentrar hoje por dois motivos principais. O primeiro é que nós nunca fomos ensinados a como nos concentrar. E o segundo é que simplesmente não praticamos a concentração. E aí, levando isso em consideração, surge uma pergunta inevitável. Como é que você espera fazer alguma coisa bem se você nunca foi ensinado a fazer aquilo? E mais ainda, como você vai ficar bom em alguma coisa se você não pratica? Para pensar nisso. Quantas pessoas você conhece que foram ensinadas formalmente a se concentrar? Tipo, ir para aulas de concentração toda semana, algo realmente estruturado, com um professor e tudo. É quase certo que o único número que vem na sua cabeça seja 0. Agora, em paralelo a isso, quantas vezes alguém já te disse para você se concentrar? Infinitas vezes, né? Olha que curioso, as pessoas dizem pra gente se concentrar, mas ninguém nos ensina a fazer isso. E essas pessoas podem ter sido nossos pais, nossos professores, nossos chefes, ou quem for. E não é por mal, elas simplesmente também não sabiam como fazer isso. Só que o fato é o seguinte, não dá para esperar que alguém consiga fazer algo bem sem antes, primeiro, ter sido ensinado a fazer aquilo e depois ter praticado bastante aquela coisa. Afinal, é assim que a gente fica bom em qualquer coisa na vida. Se você quiser ser um bom escritor, por exemplo, ou um bom nadador, ou um bom pianista, você vai precisar praticar, e muito, no mínimo umas 6 horas por dia, 6 dias por semana, durante alguns anos para dominar aquela habilidade. Agora, usando a mesma lógica, imagina se você praticasse a distração 8 horas por dia, 6 dias por semana. Em alguns meses você já estaria muito bom nisso, e dentro de alguns anos você já se tornaria um verdadeiro especialista na arte da distração. Pois é, só que infelizmente a situação em que a gente vive hoje é muito pior do que isso. A gente não pratica a distração só 8 horas por dia. O mais provável é que pratiquemos cerca de 16 horas por dia, 7 dias por semana, que é basicamente todo o tempo em que nós estamos acordados. E mesmo que você me diga que consiga passar umas 5 horas sem se distrair, ainda sobram 11 horas. Isso é muita coisa. É por isso que você é tão bom nisso. Aliás, já deve fazer tanto tempo que você pratica a distração que, muito provavelmente, você já virou escravo dela. A lei da prática é absoluta. Ela diz que seja lá o que você pratique, você vai se tornar muito bom naquilo, quer isso seja positivo ou negativo para sua vida. Então o motivo que explica as pessoas serem tão boas sem se distrair é o fato de que elas já vêm praticando isso de forma consistente há muito tempo.
E pelo mesmo motivo, dá para concluir que as pessoas não são boas em se concentrar porque nunca foram ensinadas a como fazer isso e, como consequência, nunca praticaram isso também. Só que como muita gente não entende esse conceito, elas acabam colocando toda a culpa na tecnologia, nos celulares e nas redes sociais, quando na verdade essas coisas são apenas ferramentas, ferramentas incríveis inclusive. O problema é quando elas não são controladas por nós, porque aí são elas que passam a nos controlar. Então toda vez que você ouve uma notificação e para absolutamente tudo o que você está fazendo para ir checar, você está na prática agindo como se fosse um servo dele. E aí aos poucos o celular vai te adestrando e condicionando a sua mente a se tornar completamente distraída. Isso significa necessariamente que a tecnologia ou o celular são coisas ruins? Claro que não, desde que você esteja no controle e não o contrário. Eu sei que isso é óbvio e fácil de entender, mas uma coisa é entender, outra coisa é você colocar esse entendimento em prática. E é exatamente por isso que eu estou aqui, para te encorajar a fazer isso. Então, se você não suporta ficar sem olhar as notificações do celular, uma solução simples que você pode fazer é desativar todas elas e deixar o celular na maior parte do tempo no modo silencioso. Essa já é uma das formas mais fáceis de começar a resolver o problema, porque esse é um princípio básico da mudança de hábitos, onde você precisa evitar se expor aos gatilhos que desencadeiam seus maus hábitos. Mas para hábitos mais antigos e potentes, só isso não é o suficiente, porque para derrotar inimigos mais fortes, meu caro, você precisa de armas mais fortes também e de uma ótima estratégia. E é isso que eu te entrego dentro do Hábitos 360, que é o meu treinamento online de mudança de hábitos, onde eu ensino de forma prática e embasada em neurociência a forma mais simples e rápida de eliminar hábitos negativos e construir hábitos saudáveis e produtivos no lugar. Se você quiser entender como ele funciona e como ele pode te ajudar, clica no primeiro link da descrição que eu te explico melhor. Bom, deixando um pouco de lado a questão da distração, vamos falar agora sobre como nos tornar realmente bons na arte da concentração. O primeiro passo é você entender como a mente funciona. Olha só que curioso, a mente é talvez a coisa mais complexa do universo. Ela é capaz de projetar arranha-céus, aviões supersônicos e até um computador que cabe aqui, ó, na palma da nossa mão. E mesmo assim, ninguém recebe um manual de uso da própria mente. O que é estranho de se pensar, né? Já que até uma câmera fotográfica simples, daquela que você não precisa configurar nada, que é só apontar e apertar um botão, vem com um manual cheio de páginas. Enquanto isso, dentro da nossa cabeça está a coisa mais complexa que existe e não vem com nenhum manual. Então, antes de tudo, você realmente precisa entender como a sua mente funciona, porque a partir disso, você vai passar a saber como direcioná-la e focar onde você quiser. Veja, segundo a visão dos monges e com base nas experiências deles, a mente não é uma coisa só. Além dela, existe um outro fator importante, que é a consciência. Funciona assim, ó. A consciência é como se fosse uma esfera de luz que pode se mover de um lugar para o outro. Já a mente é como se fosse um grande espaço com várias repartições, onde se escondem coisas como ódio, culpa, inveja, felicidade, gratidão e por aí vai. Essa esfera de luz, que é a consciência, pode circular livremente dentro da mente. E quando ela chega em uma dessas repartições, ela ilumina e revela o que está ali. O que significa que a partir desse momento você se torna consciente daquilo. Então, por exemplo, quando você assiste a um filme, o diretor daquele filme ali, ele consegue conduzir a sua consciência para qualquer repartição da sua mente que ele quiser. Então ele pode levá-la para uma parte onde há tristeza, depois para uma parte onde há alegria, e assim fazer com que o filme seja engraçado, romântico, triste, assustador ou qualquer coisa que ele quiser. Mas isso só é possível porque você terá permitido que o diretor conduzisse sua consciência por diferentes áreas da sua mente. Mas o filme é só um exemplo, porque todos os dias a gente permite que pessoas, situações ou estímulos façam exatamente isso. E toda vez que isso acontece sem nossa intenção, significa que estamos sendo distraídos. A concentração, portanto, é a arte de manter a consciência, ou seja, essa esfera de luz, em apenas uma coisa por um longo período de tempo. E toda vez que ela se afastar de você, você precisa trazê-la de volta, não importa quantas vezes seja necessário fazer isso. Então, seguindo essa lógica, dá para se dizer que você não é a sua mente. Quando alguém fala que a mente não para quieta, na verdade, o que não está parando quieto é a consciência. Isso fica muito claro quando você pensa no seguinte: se eu te pedir para se lembrar de quando foi a sua última viagem e quais foram as coisas mais legais e interessantes que aconteceram lá, a sua consciência vai sair desse momento que nós estamos agora e irá para aquele momento no passado. Com isso, é muito provável que você comece a se sentir bem,
porque naquela repartição da viagem também existe a felicidade. Agora, se eu te pedir para se lembrar de um momento trágico na sua vida, de uma hora para outra você vai se sentir completamente diferente. Você vai se sentir muito mal, porque na repartição onde está a tragédia, também está a tristeza. E dessa forma, eu teria sido capaz de conduzir a sua consciência de uma área feliz para uma área triste muito rápido. Mas isso só aconteceria porque você terá me permitido fazer isso. Então esse processo acontece o dia todo. Nós permitimos que outras pessoas conduzam nossa consciência de uma área para outra, desde a hora em que nós acordamos até momentos antes de pegar no sono. E por causa disso, a gente passa a maior parte do tempo distraídos. Então, reforçando, para se tornar uma pessoa concentrada, você precisa ser capaz de manter sua consciência em apenas uma coisa por um longo período de tempo. E a melhor forma de desenvolver isso é trazer a prática da concentração para o dia a dia. Ou seja, você precisa encontrar oportunidades no seu dia para praticar isso. E eu te garanto que existem várias oportunidades por aí. Um exemplo simples é levar essa esfera de luz da consciência para toda conversa que você tiver com alguém, por exemplo. E sempre que ela começar a se afastar, você a traz de volta quantas vezes for necessário, até chegar num ponto em que ela não se disperse mais com tanta facilidade. Então, a partir de hoje, presta bem atenção nisso. A partir de hoje, sempre que você for conversar com alguém, trabalhar, estudar ou fazer alguma tarefa cotidiana, como lavar louça que seja, encare esses momentos como oportunidades valiosas de você praticar a sua concentração. Porque ao fazer isso, além de você melhorar automaticamente os seus relacionamentos, você também vai melhorar a qualidade do seu trabalho. E aí, consequentemente, você também vai melhorar os seus resultados. E lembre-se, sempre que a sua esfera de luz se afastar de você, traga ela de volta. É assim que você constrói um foco inabalável, digno de um monge. Um forte abraço e até a próxima.